Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz de Jesus sobre seus corações. Vocês estão prontos? Amém. Vocês estão prontos? Amém. Chegamos ao fim do nosso retiro e coube-me que o pastor Eduardo aqueceu que eu fosse o finalizador. Louvado seja Deus pela vida dele, que até para ele poder descansar, que é um homem ocupadíssimo, com tarefas sobremodo, coube a mim tratar com vocês agora nesta noite, tarde. Eu já estou pensando no horário de Jerusalém. Vamos terminar falando sobre caminhar em família. Depois de ouvirmos caminhar no caminho, caminhar com Deus e caminhar a oração, nós vamos caminhar em família. Novamente vou usar a expressão que eu mais gosto. Dificílima atitude caminhar em família. Principalmente quando os filhos de Enoque nascem. Eles consagram a Deus, mas os filhos começam a viver como filhos. Descobrem o tal da internet, descobrem os aparelhamentos da universidade, descobrem coisas diferentes. Tem um amiguinho que é da ala esquerda do inferno e você tem que trazê-lo para o seu lado e você caminha em família. A Bíblia é pródiga e gasta informações sobre caminhos por onde percorremos, porque Deus nos leva. O Senhor é o condutor do caminhar das famílias. Do 119, o Senhor me orientou a trabalhar com vocês. Esse camarada ali, aquela foto, irmãos, é do casamento do Isaac, ali em Araruama. Eu tenho que fazer outras fotos para ficar diferente. Todo mundo pergunta, o que você está pensando naquela hora? Eu falei, nada, eu estava com fome querendo ir embora. Caminhar em família. Começa com a decisão da família de caminhar no caminho. Todos caminhamos em qualquer espaço. Esse movimento que eu estou fazendo é um caminho que eu criei. É um caminho que nós criamos. No entanto, e entretanto, você como líder da sua casa, você, homem ou marido, não importa. A família tem que primeiro, e é o primeiro passo de uma família, caminhar no mesmo espaço que Isaías, um senador, tribuno, prostituto, fez na direção do altar de Deus, do templo de Jerusalém. E nos dias que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo e vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu véu enchia a casa do Senhor. Quando nós caminhamos como família na direção do Senhor, somos tocados com pela brasa que o anjo do Senhor, Gabriel, pega com a sua tenaz e toca na boca dos impuros. Quebra corações de pedra, transforma os filhos rebeldes, restaura casamentos quebrados. E a partir daí, surge a primeira decisão que você vai ter que tomar como família. Quando o Senhor diz, a quem enviarei a quem há de ir por nós? Quando Isaías diz, Hineni Adonai, que quer dizer, eis-me aqui, Senhor, não é somente uma resposta para a convocação de Deus. Levantem seus braços. Isso é Hineni Adonai. Você vai dizer, Deus, nós estamos aqui. Obrigado, porque Jesus, quando está conversando com a mulher do poço, em João 4, ele diz, porque Deus está procurando com uma lupa verdadeiros adoradores. De novo com o braço para cima. Hineni Adonai, dizer, Deus, nossa família está aqui. Nós estamos nos posicionando como adoradores. Não precisa procurar mais. O Senhor nos encontrou. Amém. A partir do momento que vocês colocam, nós estamos caminhando no caminho de Isaías para a purificação e apresentação, dizendo a Deus, estamos dispostos e disponíveis. O Senhor diz, vocês estão? Amém. Vocês estão? Amém. Maravilha! Segundo caminho.
o Senhor vai nos conduzir para Gênesis 12. E quando o Senhor diz para Abraão: Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela. A expressão hebraica que Deus usa com Abraão, irmãos, é maravilhosa. Lechá, não significa sair fisicamente. O lechá, Deus está dizendo para Abraão: saia de si mesmo, saia das suas convicções, saia da sua doutrina, saia de tudo que você aprendeu até aqui agora e venha aprender comigo. E Abraão, com medo de Deus, como todos temos, ele disse: e para onde? Eu disse para você sair de você e caminha que eu estou te esperando lá. Os caminhos desafiadores de Deus para nós requerem que nós saiamos de nós mesmos. E quando eu me refiro à doutrina, não estou falando do que pensa a historicidade batista, presbiteriana, adventista, não. Eu estou falando do que você crê. Deus quer ultrapassar o que você crê para te levar a altos níveis espirituais. Quer te dar experiências sobrenaturalmente naturais com Ele. Lembra da história de andar sobre a água? Vai ser natural. Lembra da história de dizer para um morto: levanta. Sabe a história de dizer para um coxo de 41 anos: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta. Vai acontecer com naturalidade. Se vocês saírem no caminho de Abraão, desafiados por Deus a verem e viverem uma outra dimensão como família, numa outra experiência. Vocês estão prontos? Amém. Vocês estão prontos? Amém. O Senhor vai te conduzir a uma experiência maravilhosíssima. Caminhamos para 23:4 de Salmo. Mesmo que vocês andem, vou usar a tradução do Dr. Frei Martinho Lutero, mesmo que vocês andem nas beiradas do inferno, vocês não temerão mal algum, porque o Senhor está com vocês. Ele te sustenta com a sua boa mão, a sua vara e o seu cajado te dão abrigo e proteção, carinho e um grande abraço. Mesmo que a sua família esteja passando, andando nas beiradas do inferno, lembre-se, a figura de inferno não é aquela figura pintada pelos medievais, pessoas queimando, fogo, diabos e dragões, não. É um marido que resolveu beber. É um filho que resolveu não ir mais para a escola dominical. São os códigos de barra que chegam no final do mês e nós não temos como compor para pagar isso. O inferno se forma. Caio Fábio, quando era crente, escreveu o seguinte livro: Até que as dívidas nos separem. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, isso é um inferno que nós passamos. A culpa é tua. Mas eu queria um filho, mas você aquele dia você queria, não queria, e engravidou porque a culpa é tua. Percebeu o inferno montado? Sabe quem está morrendo, está rindo assim, ó? É Satanás. Porque você não entendeu a promessa. Mesmo que você esteja na beirada do inferno, caminhando nesse caminho, quem vai estar com você? Jesus. Quem vai estar com você? Jesus, te tomando pela mão, dizendo: a minha vara e meu cajado é que são o seu abrigo e proteção. Estão prontos? Estão prontos? Amém. O Senhor vai te pegar num novo caminho e vai te levar para o Novo Testamento. Aí começa o tratamento de Deus para as famílias. Aí começa a pancadaria de Deus nas famílias. No Novo Testamento, o Senhor começa com um caminho maravilhoso para nós. Ele nos leva para Atos capítulo 9. E respirava Saulo ódio contra os judeus. Essa é uma prática maçônica e satânica. Ele respira de uma tal maneira que entra muito oxigênio no cérebro, isso gera dor e o ódio aumenta. E Paulo respirava ódios. Eu vou matar Jesus, eu vou arrebentar com ele. Verso 2. Paulo caiu do cavalo. Verso 3. Aquele a quem Paulo odiava, ele chama de Adoni, meu dono, meu amo, de quem eu sou escravo.
Quando as famílias são levadas pelo próprio Jesus à estrada de Damasco, elas são julgadas no chão. O orgulho, a prepotência, a arrogância, a suposta importância acaba. E o senhorio de Jesus toma conta da família. Entra como entrou no coração de Paulo, e a família toda passa a chamar Jesus de Adoni, meu dono, meu amo, de quem eu sou escravo. E quando isso acontece com a família, e a família caminhando nesses caminhos, a Jesus, doce Jesus, o maravilhoso Jesus te leva para Mateus 7, verso 13 e 14. Largo é o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Por que Mateus usaria esse signo, apertado o caminho para Jesus e largo para Satanás? É porque a arrogância, a prepotência de Satanás fazem com que as coisas fiquem largas. Mas para andar no caminho de Jesus, é necessário ser humilde. Porque o caminho é apertado. Nós temos o hábito de não me encosta não. Você está suando. E no caminho de Jesus, essa figura que eu usei, que é bem humana, se apresenta também no reino. Nós classificamos as pessoas menos preparadas espiritualmente. Há igrejas que classificam níveis. Tem igreja que tem diácono, presbítero, evangelista, semideus, tal. E no caminho de Jesus, é um lugar de pessoas humildes. Há uma tese do PIB, do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, lançada em outubro do ano passado, que prova, irmãos, que a maior virtude que você pode ter não é o amor. Não é o amor, é a humildade. O que é ser humilde então, pastor, para andar no caminho de Jesus? Como minha família vai ser humilde, pastor? Essa tal de humildade para a família, eu ensinei para Isaac, para Arthur, para as pessoas que andam comigo, que quer ter sucesso como pai, é ver os seus filhos melhores do que você. Quando o seu filho está empatado contigo, em todas as áreas, ou pior, você fracassou. O seu sucesso está em seus filhos serem melhores do que você. Mas há dentro das famílias, e é uma coisa que eu reprovo, está gravando? Tão grave. O Facebook é a mentira das famílias. Nós colocamos lá todas as virtudes, todas as alegrias da nossa família, mas nunca vi um casal colocar assim: meu filho é desobediente, não lava a louça, é preguiçoso, tira nota baixa. Nós só colocamos as coisas boas. E a característica do humilde é: quem eu sou? Eu sou isso e isso. E para andar nesse caminho de Jesus como família, é assumir quem a sua família é. E normalmente nós mascaramos. Mais cedo a Ana Cláudia disse que o Facebook é a revista Caras de Gente Pobre. Você tira foto de fazendo pizza, você tira foto de... vai colocar filme lá desse retiro. Mas já percebeu que as pessoas não colocam lá os seus problemas? Já percebeu que as pessoas não apresentam-se com dores, com lágrimas? Nós só apresentamos o momento que está tudo bem. Maravilha! Beleza. E aí, pastor Eduardo, está ruim? Está ruim, pastor Rogério. Eu assumo que está ruim. A humildade está em: eu sou o que sou, estou vivendo o que estou vivendo. Mas nós nos mascaramos, nos transvestimos de tal ponto que quando nós vamos tirar essas máscaras, o rosto vai junto. E para andar nesse caminho de Jesus como família, tem que ser humilde. Não é hipocrisia de orar para ser mais humilde. Isso é uma hipocrisia sem tamanho. Você vai ser humilde com naturalidade. Quando alguém te perguntar: você sabe inglês? 2 palavras: humildade. Agora, como aconteceu na aula magna do seminário onde eu estudei, em 1993, um pastor americano, Richard Grellert, pregou na aula magna: porque eu sei grego, porque eu falo grego. E citou umas 5 palavras. A maioria é leigo, maravilha. Ao sair da capela,
cinco missionárias espanholas que estavam na Grécia há 20 anos, chegaram perto dele e perguntaram, Milas Elinica? E o pessoal viu, um diálogo em grego, vamos ver, o cara acabou de dizer o que na capela? Eu sei e eu falo. E quando elas perguntaram, Milas Elinica? Ele está perguntando em grego, falas o grego? E ele ficou, sabe, carrateando? E a turma que gosta de uma chacota, gosta de ver os orgulhosos caindo, chegaram perto. E quando esse pastor passou esse sufoco e não respondeu, eu de longe percebi e aprendi mais um segredo de Jesus. Nós somos cheios de marra como família, irmãos. Sabe como seu filho está falando inglês legal, Charles? Que normalmente, qual é a tendência? Filho, vem cá falar inglês com o pastor Rogério. Expõe o garoto. Expõe o garoto. Nós somos assim. Nós temos a mania de chegar para o outro casal. Meu filho está estudando, minha filha está fazendo balé, meu filho já faz golpe de Kung Fu, chega até a atravessar a parede, meu filho dá saltos. Essas virtudes, essas alegrias, não cabem no caminho de Jesus. E é por isso que as famílias são destruídas. Que os pais querem projetar nos filhos as suas não proeminências. Em 3 ocasiões eu pregando, eu pedi que Rogério e Gabriel, meus filhos, ficassem de pé. E eu pedi perdão a eles em público, João Arthur está aqui como testemunha, pedi perdão em público, porque eu nunca fui proeminente em nada, não sou nada e não serei nada. Mas estava projetando sobre eles toda a minha alegria. Eu quero que vocês sejam, eu quero que vocês façam. Para quê? Para que eu pudesse ter um prazer nos meus filhos, a minha geração passando o orgulho que eu nunca tive. E quando eu pedi perdão, Deus me deu uma libertação de uma suposta culpa que Satanás julgava sobre mim. A minha não proeminência não é ato de Satanás. A minha não proeminência é a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus não se realiza em ti, não é que vai pular para a geração da frente. E quando nesse caminho de humildade de Jesus, nós andamos dessa maneira, altivos, nariz em pé, e as famílias precisando de ajuda. E as famílias não reconhecem. Já viu quando a família toda vai à frente, chorando, pedindo perdão? É Deus visitando uma família. Estou falando de filhos, todo mundo envolvido. Mas o pai não pede ajuda. Lembra da macheza? Homem não chora. Não podemos chorar na igreja. E para piorar, quando você chora na igreja, alguém te abraça e faz o quê? Está com algum problema? Está com alguma dor? Está passando algum sufoco? Irmãos, o outro caminho que Jesus nos leva é que o que está faltando na igreja é nós chorarmos juntos. Jesus nos leva agora para Atos 19. Paulo está despedindo dos pastores da Ásia, porque ele assumiu o compromisso de até Roma ser ouvido por Nero. Ele sabia, não voltarei. E chamou todos os pastores. 128 pastores foram para essa reunião. E Paulo começa a conversar com eles. Não vou vê-los mais. Eu preguei, fui honesto e tudo mais. Deixa eu dar um salto para o versículo 36 a 38. E acompanhando-os, Paulo até o cais, e não conseguindo convencê-lo de ficar, todos se ajoelharam. Devoção. Houve-se um grande romper de choro diante de Deus. Corações quebrantados. E todos abraçaram aos pescoços de Paulo. Intimidade. E todos se beijaram. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o caminho nosso de intimidade é nós chorarmos juntos. 129 homens chorando. Em grego, irmãos, é um verbo de uma intensidade que eles gritavam de dor. Porque o seu grande mentor iria para Roma e iria morrer. Só que eles choraram juntos. Sem essa história de, está com algum problema? Está passando mal? E um caminho que nos falta como famílias é chorarmos juntos em casa como família. E a família de Deus precisa voltar a chorar juntos. Vocês estão prontos? Aí nós viajamos com Jesus e Ele nos conduz
para um momento que todos passamos. Em Lucas 24, de 13 até o final, o Jesus ressuscitado está entre Cleófas e o seu irmão Aminon. Os dois estão tristes, chega Jesus. O que vocês estão falando? Eles dizem, vem cá, mas você é um estrangeiro que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele falou assim, não estou sabendo de nada, me conta. Um tal Jesus, homem bom e piedoso, poderoso em obras diante de Deus e dos homens, foi crucificado, porque deu testemunho da graça de Deus. Irmãos, Aminon e Cleófas estavam numa coisa que passa na nossa vida. Se você não passou, você vai passar. Não é ameaça, não adianta bater na cadeira, não adianta dizer está amarrado. Eu estou afirmando que vai acontecer com você. Isso se chama crise de fé. Jesus vai estar na sua casa, Jesus vai estar ao seu lado e você não conseguirá ver. São João da Cruz, o maior místico do segundo século, nos afirma: todos nós teremos uma grande, enorme e longa noite escura sem brilho. O que significa que até que chegue o dia, não teremos resposta. Aqueles dois tiveram uma crise de fé. E as famílias precisam ter uma crise de fé, para que Jesus venha e confirme para eles a sua existência. E como é que ele confirmou? Jesus chama a atenção, vocês são tolos, é por isso que não há salvação, é por isso que não há crença, é por isso que não há manifestação do poder de Deus. Jesus se despede, eles se despedem de Jesus, um fala para o outro, Cleófas para Aminon. Percebeu como o nosso coração estava pegando fogo? Percebeu como é que ele ministrava entre nós? Aí que eles perceberam que o texto diz, e o Espírito abriu-lhe os olhos. A crise de fé foi embora. E aquela família, os dois irmãos, como a nossa família, muitas vezes, irmãos, há dias, se não aconteceu, vai acontecer. Vocês vão ligar para mim dizendo, pastor, nós estamos vivendo dias de trovão, como está em Miqueias capítulo 7. Tudo que a gente fala com Deus não dá certo, nada acontece direito. Nós estamos vivendo um dia de treva. Quem entra no contexto? O Jesus que está ali você não consegue ver. O Jesus que você não consegue perceber entra e diz, homens de pouca fé. Vai acontecer. E quando vier a restauração, sabe aquela fé? Fé mesmo, fé. Porque quando Pedro vai sobre o mar e afunda, Jesus não diz para ele, homem de pouca fé. O verbo grego em Lucas é, homem desprovido de fé. Que fé não tem tamanho, ou você tem ou você não tem, ou você exerce ou você não exerce. E no caminho das famílias, está havendo uma discrepância entre o líder e seus liderados. Eu tenho fé até onde? E conclui, irmãos, quando Jesus nos leva para a sua fé clássica de Hebreus 11:1. Será que nós sabemos de qual é esse versículo? Será que se eu puxar aqui nós todos conseguimos completar? Vocês estão prontos? Vamos lá? A fé... Vamos tentar juntos, vamos fazer um ensaio juntos, como uma grande família. A fé... E... As traduções variam. É uma bagunça as traduções. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas que não se esperam. Ou você tem fé, ou você tem evidências. Ou você tem fé, tem dois advogados me olhando aqui já pronto para... Ou você tem fé, ou você tem evidências. Que é isso, pastor? A palavra prova que está aí no grego é a palavra elencos, que significa evidência. É aquilo que um CSI recolhe para entregar para um promotor. É uma marca digital, é uma gota de sangue, é um folículo capilar. Jesus está dizendo, ou você tem fé, ou você tem prova. A maioria das famílias só fazem planos quando chega o dia 30. Sabe por quê? É quando chegou o lerite. É quando eu posso ver, o lerite esse mês vem menos. A minha fé vai ser baseada nisso. Ou você tem fé, ou você tem evidências. As famílias precisam voltar a crerem na sobrenaturalidade de Deus. Quando eu e Ana Cláudia, no início do casamento,
ela grávida do Rogério, numa dureza atroz, numa crise de fé, desempregado, numa crise de fé. Nós estávamos em casa, todos nós temos um ponto futuro. Eu olhava para a ponta do armário que nós tínhamos aéreo assim, eu falava, Senhor, é isso mesmo? Garota grávida. Senhor, nós temos angu e arroz. Dá para o Senhor transformar isso para nós? Às vezes invertia, arroz com angu. Dá para o Senhor nos ajudar? E a Ana Clara perguntou assim, forte, que hoje estou velhinho, irmãos, mas na época era meio tourinho mesmo, era meio arrumado. Forte, você tem aquele, sabe aquele Betty Gucci, aquele, me chama, esse iogurte de bebida láctea. Esse negócio é tão ruim, irmãos, que custa 99 centavos até hoje. É tão ruim que custa 99 centavos até hoje. Sabe aqueles 1 centavo, 2 centavos, quando a Casa Meta cunhava? A gente foi em cima de todos os guarda-roupas, procurou e não achamos. Falei assim, nem para Betty Gucci nós temos. E a nossa oração, sabe qual era? Leva-nos. Não há razão para estar aqui, leva-nos. Eu imagino Deus rolando lá no céu assim, rindo. Cara, eu tenho projeto para a sua vida, calma. Mas eu não conseguia ver. Eu tinha que ser experimentado. Maravilha. Vamos orar. Ana Cláudia, depois queria tanto comer, não bebida láctea, iogurte de morango batido com banana prata. E eu falei assim, se eu não tenho dinheiro para Betty Gucci, aí eu não vou ter mesmo. Olhei para o meu armário no ponto futuro, falei, Senhor, dá para o Senhor resolver? Irmãos, deu 3 minutos, 3. Aquele dia, interessante que mesmo na dureza, mesmo na desgraça, Deus nunca permitiu que eu parasse de estudar. Deus sempre me levando, Fundação Getúlio Vargas, o FRJ, PUC, vai estudar, cara, que alguma coisa isso vai resolver lá na frente, mas agora você vai sofrer. E amadurece. Deu 3 minutos, Davi e Marisa, diáconos da Nova Vida, pastor Rogério, Aninha, aí eu cheguei, o Davi fofoqueiro, língua grande, foi pra faculdade? Não, pastor. Falei, agora todo mundo sabe que eu estudo. Sobe aí, Davi. Nós morávamos, era um lance de escada, e era o nosso apartamento. Abri o primeiro portão para eles entrarem, o segundo, isso era em Caxias ainda, lá em Caxias. No que eu abri o segundo portão, a Marisa entrou, a Aninha está em casa, eu falei, está. Você pergunta, por que perguntou pela Aninha? Ah, pastor, que nós estávamos no Carrefour, e o nosso coração pegou fogo lá no Carrefour. E nós trouxemos para a Aninha iogurte de morango e banana prata, para fazer a vitamina para ela. Mas tem um problema, irmãos. O Davi dirige igual a mulher, Paulo. Dirige assim, devagarinho, igual a mulher. E o Carrefour mais perto de Caxias, aquele Vicente Carvalho, isso dá uns 20 minutos, 30? Mais até. O Davi dirigindo 1 hora. Irmãos, o Davi chegou, pastor, nós estávamos lá. E nosso coração pegou fogo e nós trouxemos para a Aninha. Isso foi 3 minutos após o final da oração. Fizemos a vitamina para a Aninha, irmãos, banana prata não dá que era exadinha. Com o iogurte de morango, nenhum estômago do pastor Rogério aguenta, só ela tomou. Ela tomou tudinho, maravilha. Por isso que o Rogério é o tamanho que é, meu filho. Quando acabou, o senhor falou assim, agora senta, eu tenho essa Bíblia até hoje, Bíblia de Jerusalém, marcada, anotada. Você vai pegar o versículo que vai reger a sua vida em família. Você vai explicar para mim o que aconteceu. Davi dirigindo com a mulher, chegando 1 hora depois, e 3 minutos que eu acabei de orar, ele tinha chegado. E o Rogério estava desempregado, vou virar à noite. Irmãos, mas como você está com a sede de Deus? Quando você está querendo resposta para a sua família, a resposta vem. Aí, quando eu achei, eu falei, Senhor, desse jeito, achei. Como se Deus tivesse aquele Deus obsessivo professor. Estou de olho, hein? Eu quero que você tenha resposta. Deus não está assim conosco. Ele quer que você ache a resposta para você cada dia mais experimentar o do amor dele para conosco, que não tem fim. E quando eu cheguei nesse livro do profeta Isaías, no capítulo 65, no verso 24, o Senhor me deu a resposta. Sabe o que diz? Eu vou dizer. Diz o Senhor, e eis que, antes de vocês pedirem, eu já terei feito. Enquanto vocês estiverem orando,
eu trarei a resposta. Glória ao meu Jesus. Marcos e família, antes de você pedir, já está pronto. Deus quer saber até onde você crê nele. Ele já fez. E nós, eu e Ana Clara, choramos. Rogergão, na época, Rogerinho, na barriga. Embarcou também, nós só choramos, falando, Senhor, é assim que funciona? Sim, Rogério, antes de você pedir, eu já fiz. As famílias que andam desse jeito, têm uma experiência com Deus de outro mundo. É de outro mundo mesmo. As famílias que entendem que o mérito não está na sua oração. Você tem que orar. Mas não foi você que conquistou com a sua oração. Que ele mesmo disse, antes de você orar, eu já fiz. Ele só quer saber se você crê. Ontem a Neiva nos ensinou, é de joelho mesmo, é chorando, é gemendo. Para que se confirme o quê? Que você não vive de evidências, você vive de fé. Você não é louco de sair comprando. Não ofereceram para mim, não. Ofereceram aqui, eles vendem esses apartamentos, né? Você não vai sair comprando isso, se você não pode pagar. Mas se a doce voz de Jesus fala assim, entra nesse negócio que eu estou contigo, você vai, porque ele já fez. Irmãos, daquele dia de pobreza para cá, as conquistas que nos vieram não foram nossas. Porque nós aprendemos que o orgulho não pode ter. E no mundo teológico, o pastor da igreja está ali, no mundo teológico, à medida que você estuda e aprende alguma coisa, você vira um diabo. Você vira um diabo. Pastor, isso é engraçado? Não. Você vira um diabo. Sei 5 palavras em grego, talvez 3 em hebraico. No mundo teológico, se você souber 10 palavras, você vira um diabo. Você começa a corrigir pessoas, começa a se tornar crítico, começa a apertar os irmãos, os mais simples, os mais humildes. Até que uma senhora que já está no Senhor, minha mãe falou assim, tudo bem, você sabe grego, mas só vai entrar no céu quem sabe grego e hebraico? Aí começa a bofetear. Não, então eu vou entrar, não vou, está resolvido. Aí você começa a aprender, opa, esse é o caminho de quê? Apertado de Jesus, que é para poucos. É apertado para que poucas famílias entrem. Que famílias? As humildes, as que vivem totalmente da fé, as que dependem do Senhor. E este caminho nos leva ao fim dessa palestra, ao fim do retiro, mas não ao fim das suas vidas. Trilhar esses caminhos dentro do 119 nos leva a só mais um. Só falta só mais um para nós agora. Sabe qual é? É a visão que João teve. E eu, João, vi todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, de par em par, caminhando na direção das bodas, sendo recebidos pelo Cordeiro. E eles receberam um novo nome. Foi-lhes dado uma nova pedra. O pão que estava escondido. Foi-lhes dada a revelação do julgamento final. Assentaram-se no colo do Cordeiro e julgaram todo o universo. Mas eles estavam onde? Num caminho. Vocês estão prontos? Amém. Vocês estão prontos? Amém. Leve as suas famílias a essa dimensão. Pastor, eu vou virar um pentecostal. Eu não sei o que você vai virar, não. Mas eu sei uma coisa que vai acontecer com você. Você vai estar acima da sua média de hoje. Que hoje você está medíocre. Pastor, está me ofendendo? Não. Você vai viver uma outra dimensão em Deus. Uma outra experiência em Deus. Uma outra realidade em Deus, que o seu caminho vai ser outro. Você vai trilhar caminhos bíblicos. Caminhos de dor, caminhos de lágrimas, mas caminhos bíblicos. Os seus passos serão trilhados como pessoa bem-aventurada. Deus está me lembrando, irmãos. Esse que eu vou falar agora para ter falado no início. Agora eu vou falar agora e orar. Quem são os bem-aventurados que estão entre nós aqui? Tem algum bem-aventurado aqui? Todo mundo sabe que bem-aventurado é um cara feliz, não é? É um cara feliz. Só, irmãos, que a palavra bem-aventurado, em hebraico, é a palavra ashirei. Ashirei. Toda palavra hebraica tem uma raiz de 3 letras. E a palavra ashirei, que é plural, ela tem a raiz da palavra shur. Não satisfeito, shur é a palavra pé. Pé. Falei, deve ter alguma explicação. Com o que o Senhor fez na minha vida de forma inexplicável, nós voltamos um pouquinho para ver que no fenício,
A palavra shur, que em hebraico é pé, no fenício significa passos retos. Eu falei, Senhor, está raso ainda para mim, me ajuda. O Senhor permitiu que nós voltássemos ao príncipe das línguas, que é o ugarítico, exatamente na epopeia de Gilgamesh. Essa mesma palavra shur, que é pé em hebraico, e passos retos no fenício, no ugarítico, significa caminho de justiça. De novo, bem-aventurados que estão entre nós. Sabe o que vocês são? Não são felizes, mas são pessoas que andam com passos retos e em caminhos de justiça. Foi isso que Jesus disse. Aqueles que andam em passos retos e caminhos de justiça serão consolados. Aqueles que andam em passos retos e caminhos de justiça herdarão o reino, verão a glória de Deus e receberão um abraço da minha parte. Leve a sua família a esse nível de vida e de comportamento. Passos retos e caminhos de justiça. Assim seja. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar, irmãos.